pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso Desafio Estados Unidos, aonde nós estamos mostrando tudo para você, como se tornar uma referência em mercado internacional, conhecendo tudo o que acontece nos Estados Unidos, seja para você ser um bom profissional, um bom especialista, referência em mercado internacional, ou então você até migrar sua carreira para os Estados Unidos, porque o mercado precisa de bons profissionais. E na aula de hoje eu vou te mostrar por que está aumentando a demanda por profissionais que falam de investimentos nos Estados Unidos. Eu vou te mostrar o tamanho do mercado que tem lá fora em relação aqui e como que isso impacta dólar versus real. Como que é feita a impressão de moeda e o quanto que isso impacta para os brasileiros ficarem mais pobres. Então vai ser muito legal o nosso papo aqui. Pega papel e caneta e anota que vem uma aula pesada. Começando por aqui, isso aqui é um gráfico do JP Morgan. O JP Morgan ele tem um relatório chamado Guide to the Markets e eles trazem muita coisa bacana. E aqui a gente consegue ver algo que é bizarro. Olha só. A América Latina, não estou falando só de Brasil, falando da América Latina, representa 5,5% do PIB mundial. Produto Interno Bruto. Ou seja, a produção, 5,5%. É pouco? Bastante. Só que quando a gente pega o quanto a América Latina representa em investimentos, vai ficar menor ainda. 2,5% da renda fixa é a América Latina e menos de 1% de renda variável. Então, quem aplica em bolsa brasileira está aplicando em algo que representa menos de 1% da economia global. Seria a mesma coisa a gente chegar no supermercado e falar, ó, só quero aqui produtos nacionais. Vai ter um monte de estoque vazio, você vai ficar louco. Você vai falar, caramba, eu não quero vir nesse mercado aqui. Mas você aceita para investimentos. E os clientes estão se ligando nisso. Você fala, caramba, por que eu não aplico no exterior? Por que eu não aplico em Google, em Apple? Pô, tá crescendo, tecnologia. E aí eles vão começando a entender mais sobre investimento no exterior. E aqui tem o pulo do gato. 97,5% da América Latina investe apenas em América Latina. O que é isso? Isso aqui é o mais importante para você que quer se tornar uma referência, para você que inclusive quer morar em Miami atendendo cliente latino. Por quê? Tem 2,5% dos investidores da América Latina que falam, pô, preciso aplicar em Estados Unidos, preciso aplicar de forma global. Mas tem 97,5% que está com dinheiro, o brasileiro no Brasil, o mexicano no México, o argentino na Argentina, o chileno no Chile. Então esses países, investidores desses países, estão começando a mandar esse dinheiro para os Estados Unidos, mandar esse dinheiro para fora. E quem que vai atender essa demanda? Porque um dos motivos de ser apenas 2,5% é falta de profissional qualificado. A gente está vendo isso no Brasil. Porque quando o cliente fala de, eu quero mandar um dinheiro para o exterior, o especialista se esconde assim embaixo da mesa, ele vem aqui para baixo. Isso vai mudar. Você vai mudar esse cenário. Então olha o tamanho da oportunidade. E eu falo América Latina é espanhol fluente. Se tiver espanhol fluente, você vai trazer o chileno, você vai trazer o mexicano, você vai trazer o colombiano, você vai trazer todo mundo. Porque tem muito dinheiro. O mexicano ainda está um pouco mais em Estados Unidos, mesmo assim, é muito pouco. Então, se você se gabaritar, ser referência, olha o tamanho do mercado que você ainda tem. É muita diferença. E o que mais aqui, ó? E aqui é o que faz o brasileiro ficar mais pobre. O brasileiro não acompanhar o mercado lá fora. O investidor de mercados desenvolvidos investe em média 24% no setor de tecnologia. A tecnologia disruptou o mundo. A última grande revolução foi tecnológica, certo? Concorda comigo? E o Brasil, quanto que ele participou disso? O investidor brasileiro que só investiu em Brasil não participou de nada disso, só participou do consumo, comprando. Ele não participou do crescimento, investindo, sendo sócio dessas ações. Então, a gente ficou fora do jogo. Por isso que a gente encolheu em relação às outras economias que cresceram mais. É muito maluco isso. Então, nós estamos falando que 1 a cada 4 investimentos são feitos lá fora, em mercados desenvolvidos, em tecnologia. E aí, quando a gente traz isso para a América Latina, é zero. Deixa eu sair aqui da câmera, olha isso, ó. América Latina aqui, ó, 0% tecnologia, mercado desenvolvido 24%. É muita diferença. Aonde a gente investe aqui? Bancos, 26%.
mercado desenvolvido investe 15% em bancos. Então, quando o seu cliente não investe fora do Brasil, ele não está conseguindo crescer o que dá para crescer. E você vai alertar isso para ele. Olha que legal. Você vai falar, cliente, seguinte, você concorda comigo que a tecnologia disruptou o mundo? Google, Facebook, Apple, Nvidia. E por que a gente está fora desse jogo? Por que a gente não pode comprar essas ações? Pensando no longo prazo. Pergunta, você quer que o seu filho seja acionista da Apple ou seja acionista da Vale? Qual que tem maior potencial no longo prazo? Faz ele pensar, um é em dólar, o outro é em real, para ajudar nessa conta. Eu vou te dar um grande exemplo que você pode replicar para o seu cliente. Vamos lá, eu vou para uma ilha deserta, vou ficar 20 anos fora. Você quer comprar hoje para só sacar daqui 20 anos ações da Apple em dólar ou ações da Vale em real? A escolha é sua. As pessoas brasileiras estão escolhendo ações da Vale em real. Então temos que tomar cuidado com isso. A diversificação é importante e não pode ficar somente em Brasil. E aqui eu estou mostrando para vocês o porquê que a gente tem muito para expandir, o porquê que quem se tornar referência internacional vai voar nesse mercado. É um mercado muito incipiente ainda no Brasil. Muito incipiente. E dá para você ser uma grande referência com grandes investidores. E aí a gente vai entrar no conceito que é emissão de moeda. Emissão. Então tem o chamado agregados monetários, que é a quantidade de moeda disponível no país. Então a gente chama de M1, M2, M3, M4. Vai ter algumas coisas técnicas aqui, mas vou traduzir e ficar tranquilo. Então tudo que tem de papel, moeda e reserva bancária é o M1. Sai a cédula, vem a cédula ali, está no M1. Aí quando coloca poupança, letra financeira, CDBs, depósito a prazos em geral, é M2. Então alguém que vai lá e investe CDB, esse dinheiro ele fica em M2. Ele está disponível? Não, ele está ali investido. Mas ele tem uma baita de uma liquidez, um CDB com liquidez diária, por exemplo. Ou seja, esse dinheiro o cliente pode sacar e colocar esse dinheiro na economia. Então o papel moeda está circulando na economia, já o M2, que é CDB, letra financeira, pode em breve entrar na economia. Pode entrar. Aí o M3, fundo de investimento, renda fixa, cambial e multimercado. Ou seja, também pode entrar na economia. Por enquanto está investido, mas esse cliente ele pode sacar esse dinheiro e jogar para a economia consumir. E o M4 entra também em títulos públicos, certo? Então isso é todo o agregado monetário. O que eu quero trazer para vocês? O crescimento do agregado monetário, que a gente chama de impressão de moeda. O agregado monetário no Brasil era de 442 milhões de reais. Hoje é de quase 6 trilhões de reais, um aumento de 1.237% em 20 anos. Aqui a gente pode ver o quanto é cruel isso. Imagina você estar jogando banco imobiliário. Vou deixar uma forma lúdica. Você está jogando banco imobiliário. E aí tem as cédulas lá do banco imobiliário. E aí você vai lá, está ganhando o jogo. Você está ganhando o jogo, está com um bolão assim de dinheiro. E aí você olha para todo mundo, o cara tem um dinheiro assim, outros participantes, um tem um pouquinho de dinheiro, outro tem assim. Você fala, dominei o jogo, ganhei o jogo. E aí vem o governo, ou seja, uma entidade no jogo e vai lá e imprime muito mais. Mas tem um bolo assim, o governo vem com um bolo assim e joga para a economia. E aí? E aí que seu dinheiro começa a valer menos. Você estava dominando o jogo, agora você não está mais dominando o jogo. Agora ficou tudo aberto de novo. Porque o poder de compra da sua moeda diminuiu. Porque quanto mais dinheiro disponível, menos ele vale. É escassez, fórmula de escassez. Tudo que é mais escasso tem mais valor. O ouro é um exemplo disso. Então, quanto mais o Brasil imprime moeda, menos ele vale. Pegou esse conceito? Agora, eu quero falar de Estados Unidos, que também aumentou a moeda. Saiu de 6,3 trilhões em 2004 para 20,9 trilhões em 2024, 231%. Então, no Brasil foi 1.237% em 20 anos. Aqui nos Estados Unidos, 231% em 20 anos, tá? Aqui estamos falando em 20 anos, tá? 10 anos, mas são 20 anos. E aí, quando você pega países onde tem uma moeda estável, um país que não emite tanta moeda, você tem um efeito que é a moeda se valorizar perante o dólar.
Por exemplo, o franco suíço. O franco suíço se valorizou perante o dólar nesse período. E por isso que eu quero trazer essa questão para vocês, que mesmo Estados Unidos imprimindo muito dinheiro, o dólar vem crescendo ao longo prazo. Ou seja, em relação ao Brasil. Isso que eu quero trazer para vocês é o seguinte, mesmo Estados Unidos imprimindo muita moeda, colocando muito dinheiro disponível na economia, o dólar se valorizou perante ao real. Então o real era para ele poder valer mais em relação ao dólar, ou pelo menos se manter, porque, então os Estados Unidos estão colocando muita moeda. Lembra que eu falei? Quanto mais moeda, menos ele vale, porque é menos escasso. O franco suíço vai lá, se valoriza frente ao dólar. Real se desvaloriza. Por quê? Se a gente imprime dólar, se os Estados Unidos imprime dólar, o Brasil imprime muito mais real. E aí que mora o perigo. Você que nasce no Brasil versus alguém que nasce nos Estados Unidos, você vai ficando mais pobre ao longo do tempo. Os dois podem ficar parados ao longo do tempo, não fazer nada. Você vai empobrecer em relação ao americano, por conta da moeda que ele vive. É uma moeda muito mais robusta, uma moeda que sofre muito menos com o tempo. Então, se você ficar jogando só esse jogo aqui do Brasil, você pode se ferrar na aposentadoria. Diversifica. E olha só que maluco, 43% de todos os dólares foram impressos desde 2020. Isso aqui, Estados Unidos. Então é o que eu falo para vocês. Mesmo Estados Unidos imprimindo muita moeda, ele é gigante. Quem sofre mais são os mercados emergentes, que poderiam se valorizar por conta disso, mas não, eles sofrem mais ainda. Vai colocando mais dólar na economia, os países vão sofrendo mais, os emergentes. Ou seja, você precisa diversificar a sua carteira. Você precisa falar com o seu cliente sobre isso, que ele precisa olhar para o exterior, porque se você não falar, o seu concorrente vai falar, ou ele vai ouvir um influenciador falar. Já tem alguns influenciadores que só falam de mercado internacional. E você, vai ficar de fora dessa? Vai deixar seu cliente ouvir o influenciador? Então, muito importante isso. E aí, olha só, aqui o que eu trouxe. Nos últimos 10 anos, 131% de valorização do dólar frente ao real. Então, olha só, em 2014, um dólar comprava R$ 2,35. 2024, 10 anos depois, o mesmo um dólar compra mais que o dobro de real. Isso que eu falei. Então, o americano, vamos supor que ele completou 18 anos em 2014, você e o americano. Automaticamente, se os dois não fizeram nada, o americano ficou mais rico, porque a moeda dele se valorizou perante a sua. E a tendência para o longo prazo é continuar subindo. Não tem jeito. Eu mostrei ali um diferencial. O Brasil não tem tecnologia. O jogo da inteligência artificial. Você acha que o Brasil vai ganhar esse jogo? Não vai. Ou é China ou Estados Unidos. O Brasil não tem chance. Então, se eu estou só em Brasil, eu estou perdendo dinheiro ao longo do tempo. Ah, Fábio, então isso é ruim? Não, é uma oportunidade. Oportunidade de mostrar para o seu cliente, mostrar para os investidores e até colocar o seu dinheiro em outros mercados. Porque o Brasil, o Brasil é como se fosse uma ilha. A gente em toda a América Latina, toda a América, vamos pegar ali desde o Canadá até lá embaixo na Argentina, Uruguai, a gente é o único que fala português. O único. E aí olha o tanto de oportunidade que tem, porque o próprio brasileiro em si, ele não lê em espanhol, não lê em inglês, ele só absorve notícias. Ele só absorve headlines. Então você que é uma pessoa que entende mercado internacional, você que vai cuidar dessas headlines, você que vai trazer conteúdo. Você que vai criar coisa nova para essa ilha chamada Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes. Então o que eu falo de dominar o jogo, não é você chegar nos Estados Unidos, eu vou atender todos os americanos, não. É Brasil, você atender a Ilha Brasil. Você pode atender a Ilha Brasil estando nos Estados Unidos, você vai para os Estados Unidos e fala, Estados Unidos, Banco X, tem uma ilha chamada Brasil e tem muito investidor lá que só aplica em Brasil. Vamos pegar esse dinheiro e trazer para cá para eles investirem? É isso. Falando de uma forma muito simples. Ou então, mesmo aqui no Brasil, você entende, eu tô numa ilha aqui,
Vou fazer essas pessoas que estão na ilha investirem fora. Mostrar um mercado que não existe para eles, que eles nem sabem que tem. Ou que ninguém mostrou. E aí você vai lá indicando, conversando com eles e ampliando o seu leque, ampliando a sua carteira. Então o Brasil, pessoal, é uma ilha. Uma ilha. Só para vocês terem uma ideia, menos de 1% da população brasileira é fluente em inglês. Então você que tem já uma leitura em inglês, que consegue pegar um texto e ler, porque isso é importante para você que quer fazer essa migração, porque você vai ler relatórios em inglês. Em inglês intermediário você já consegue fazer isso, tá? Não estou falando do inglês fluente não. Em inglês intermediário você já consegue ler um texto em inglês. Você já está na frente de todo mundo, de muita gente. Para quê? Pra você não ficar exposto a isso aqui. O Tesouro Americano, vamos pegar aqui para 5 anos. Ele está pagando 3,51%, que é uma taxa alta. Historicamente é uma taxa alta. Para um ano, 3,92%. Ou seja, você deixa o dinheiro em Tesouro Americano, ele vai te pagar 3,51% por conta do risco. 2 anos, 3,56%. Quanto vocês acham que é o Brasil? Ao invés de aplicar no Tesouro Americano, eu aplico no Tesouro Brasileiro em relação ao risco. Vamos lá. No Brasil, para 2027, daqui 3 anos, 12,28%. Ou seja, vamos lá, 3,5% para os Estados Unidos e 12,28% para o Brasil. Quase 9% de diferença. Por quê? Porque aqui tem muito mais risco. Aplicar em Brasil tem muito mais risco. É um mercado mais enxuto. Então não fique só em Brasil. Eu expandi para a MBA University, abri nos Estados Unidos com essa missão. Eu abri uma empresa nos Estados Unidos e falei, pô, vou colocar aqui uma empresa minha nos Estados Unidos que vai atender a Ilha Brasil. E dentro dessa Ilha Brasil, eu vou fazer os profissionais entenderem que tem muita coisa além da Ilha Brasil. Que é a mesma coisa que você vai fazer com os investidores. Eu quero que você tenha essa visão igual a minha, de olhar oportunidade, aproveitar esse mercado. Aproveita. Vem comigo que você vai se dar muito bem. Aqui, inflação. Isso aqui é a inflação brasileira. Olha só, em 22, essa inflação chegou a bater 12% inflação brasileira. E aqui nós estamos falando do IPCA, que é o índice que o Banco Central utiliza para controlar as taxas, para definir a taxa Selic. Olha que alto é a inflação. Olha como os preços sobem ao longo do tempo e o seu dinheiro vai valendo menos. E as pessoas estão empobrecendo, vão no mercado com o mesmo dinheiro e compram muito menos produtos. Cada ano a ano isso aumenta. Não fica só no Brasil. Estados Unidos, aqui é o PCI. PCI é o que o Banco Central Americano, o Fed, utiliza também para tomar decisões de taxa de juros nos Estados Unidos. Chegou a bater 6,5%, muito próximo de 7%. Agora está próximo de 2%. Historicamente muito baixo. Então tem um controle muito forte da moeda. O dólar, ele é extremamente forte. Não dá para competir com o dólar, pessoal. Não dá. O real, ele é muito novo, completou 30 anos. O dólar tem muito mais tempo. O dólar foi criado em abril de 1792. É uma moeda histórica, uma moeda que se perpetua ao longo do tempo. Foi o que eu falei. Daqui 20 anos, daqui 50 anos, na sua aposentadoria, você está me ouvindo, você tem 20 anos, 30 anos, 40 anos. Imagina daqui 30, 40 anos. Você quer se aposentar em dólar e em real, porque você está jogando o jogo só do real, então. Você começa a expandir horizontes, pessoal. É isso que eu quero mostrar para vocês. Tem muito espaço. E aí eu trago essa reflexão. Vale a pena investir nos Estados Unidos? No passado era diferencial, hoje é obrigação. É a obrigação do investidor olhar para fora do Brasil. É a obrigação do especialista olhar para fora do Brasil. Porque senão ele vai jogar um jogo muito limitado. Como eu falei, menos de 1% em ações. É um jogo muito limitado, muito pequenininho. Todos os especialistas hoje do mercado brasileiro, a grande maioria, só fala de Brasil. Vai falar de outro mercado, ele se treme. É a sua chance de se garantir. E aí eu vou mostrar para vocês, dar um spoilerzinho aqui. Isso aqui não é nosso. Isso aqui é um que eu pesquisei. Alguns alunos mandaram isso aqui para mim e falaram, ó, isso aqui lá atrás. Tá? Não estou falando de agora. Foi um dos motivos de eu criar a MBA University, tá?
Ah, olha só esse curso aqui em Ohio University, quase 2 semanas de curso. Lá em 2025 vai ter Management, Project Management, custando próximo de $8.000. Eu olhei para isso aqui e falei, caramba, isso aqui é teoria, com profissionais teóricos, que não tem nada a ver com o mercado brasileiro. Caramba, como que eu faço para trazer o mercado brasileiro, atender a Ilha Brasil? Aqui, quando eu falo Project Management, quando eu falo esse Corporate Finance, eu estaria olhando mais para, eu vou para os Estados Unidos atender os americanos. É um outro jogo. Pode jogar esse jogo? Claro que pode, só que um jogo muito melhor de se jogar, com muito mais oportunidade, é eu atender a Ilha Brasil. E aí eu não vou entregar curso de Corporate Finance, eu vou entregar curso para o investidor, eu vou entregar curso para atender o investidor brasileiro que quer diversificar nos Estados Unidos. Tributação, planejamento sucessório, investimentos, planejamento financeiro, planos de aposentadoria, tipo de seguro Brasil e Estados Unidos. É para isso que você vai olhar. E aqui nesses programas, eu estou falando de Ohio, mas são vários. Peguei o de Ohio aqui, mas tem muitas faculdades americanas que entenderam esse jogo. Eu sou uma university aqui nos Estados Unidos, então eu vou trazer profissionais do mundo todo, entregar um certificado de 2 semanas, porque ele vai falar lá no Brasil, no país dele, que é um baita de um programa. E aí o brasileiro vai lá, faz o programa em Ohio, vem todo ali. Nossa, eu fiz um programa em Ohio, fiquei lá 10, 12 dias. Ah, legal, então vamos fazer o seguinte, eu vou ligar pro seu João aqui, ele tá com 10 milhões na conta, vamos pegar 3 milhões e vamos investir no exterior. Como que a gente pode fazer essa diversificação? Aí ele trava. 3 milhões, como que vai ser a tributação desses 3 milhões? Como que ele vai investir? Em quais produtos ele vai investir? Será que ele vai poder tirar o Green Card se ele investir lá 3 milhões? Já são perguntas que não vai ser respondida aqui em Ohio. Por quê? Porque não é a demanda deles. Não é o jogo deles. Só para vocês terem uma ideia, o português não está nem entre as 10 línguas mais faladas dos Estados Unidos. Por que raios a faculdade americana vai fazer um programa para brasileiro? Para brasileiro atender brasileiro. Não faz sentido. É aí que a gente vai entrar. Brasileiro atendendo brasileiro. Latino atendendo um latino. Porque a gente sabe a dor. O brasileiro que está nos Estados Unidos, ele sabe a dor certa do investidor que está no Brasil, do investidor que está na América Latina. Ele sabe qual é a dor. Ele sabe aonde o calo aperta. Ele sabe como que um profissional aqui no Brasil vai migrar para os Estados Unidos. Agora, o americano não faz a mínima ideia. Você vai perguntar para um teórico de Harvard, como que eu faço para vir para o Brasil? O cara nunca teve problema de visto. Então, o cara não vai conseguir te ajudar. Agora, um brasileiro, e você conversa com vários, que é o que a gente vai abrir para vocês. Ele vai começar a contar, tem esse visto aqui, tem aquele lá, eu consegui em 1 ano, consegui em 5 anos. Para mim foi difícil, vai conseguir fulano que fez dessa forma. É outro jogo, pessoal. É esse jogo que a gente quer mostrar para vocês. Então aqui é só um exemplo, e eu vou trazer vários para vocês nos próximos dias. O desafio dos Estados Unidos está só começando e a gente vai tocar o terror aqui para você dominar esse mercado, ser referência em Estados Unidos e quem sabe os próximos passos a gente trazer a Europa, trazer outros mercados. Mas primeiro a gente tem um alvo muito forte, Miami e Nova York, que são 2 baita mercados com oportunidade e você, brasileiro, vai aproveitar essa oportunidade. Primeiro, se tornando uma grande referência aqui no Brasil e depois fazendo até a migração para os Estados Unidos. Certo? Espero que você tenha gostado desse episódio. Tamo junto e até o próximo. Tchau, tchau!